Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caratinga. Estamos mais uma vez com o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical e daqui a pouquinho entraremos no nosso comentário. Não saia daí, já já retornaremos. Pois bem, irmãos, estamos de volta com o nosso programa e hoje nós vamos começar um novo trimestre no estudo das nossas lições bíblicas de escola dominical. Nós vamos falar nesse trimestre, o último trimestre de 2019, o quarto trimestre, sobre o governo divino em mãos humanas. Estaremos estudando sobre o primeiro e segundo livro do profeta Samuel. Está conosco mais uma vez o professor Joás. Muito bem-vindo, Joás. Vamos trabalhar durante esse trimestre aí, as próximas 13 lições sobre um livro muito importante para o nosso dia a dia. Pois bem, nossa primeira lição, conhecendo os dois livros de Samuel. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos? Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 8. Pois bem, introdução. Nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Pois bem, Joás, nós vamos começar o nosso trimestre, né? Um trimestre muito rico no fator histórico. Vamos estudar principalmente a história de Israel, como começou tudo, né? E é bacana, né? A gente ver esse contexto histórico, vai ser uma lição bastante histórica, né? Muito. Os dois livros de Samuel são livros históricos. E assim, já começar falando aí da contextualização, né, do propósito do livro. Sim. Essa primeira aula é bem teórica, assim, digamos, né? Sim. Mas é interessante você ver que o foco da lição vai ser nesses homens aí, Samuel, Davi e Saul. Verdade. Né? E vai mostrar que eles não eram infalíveis, né? De forma alguma. Ser humanos comum, né? É interessante ver que Deus pessoas frágeis mesmo, né? Ele usa essas pessoas em comunidade, porque a comunidade, um aperfeiçoa o outro, né? Você falou um negócio muito interessante, dentro da nossa lição, na leitura diária, né? Entre os dias de segunda a sábado, tem lá os tópicos, os subtópicos. Na terça-feira, a leitura sugerida é de Gênesis capítulo 18, versículo 12, quando Deus fala com Sara, que ela teria um filho, já na idade avançada. E nós vemos aí que Deus abençoa homens e mulheres imperfeitos. A ação de Deus na imperfeição humana é magnífica. E nós vamos estudar isso nesse livro histórico de 1 e 2 Samuel. Muito bom. Vai ser muito bacana o comentário dessas lições. Pois bem, no capítulo 1, o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel foram uma obra só, assim como 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Então não havia essa separação que nós temos hoje na nossa Bíblia. Isso surgiu só depois da tradução da Septuaginta, né? Era um livro só, né? Esses dois Sim. livros fazia parte dos profetas anteriores, né? Exatamente. No cânon hebraico, né? Uhum. Então era um livro só, era o livro de Samuel. Né? Não tinha essa separação, essa divisão, até mesmo a divisão de capítulo, tá? Era tudo um texto só, né? Isso veio depois com a Vulgata, com a Septuaginta, né? Sim. Veio essas divisões aí. Verdade. Interessante que, colaborando com esse pensamento, nós vemos aí o próprio Jesus, na época que ele estava no templo, em Lucas capítulo 4, né, quando ele pegou o rolo do profeta Isaías, ou seja, não tinha capítulo, não tinha a separação que nós temos hoje. Isso surgiu tempos mais tarde com a canonização da Bíblia, dos livros da Bíblia.
Os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir de sua entrada em Canaã, aproximadamente no século 12 a.C., até o cativeiro da Babilônia, entre os anos 587 e 586 a.C. Samuel, ele é uma espécie de ponte, né? Exato. Entre o governo teocrático e o governo humano, né? A monarquia. Ele é uma espécie de ponte. Ele é o primeiro de uma dinastia aí de profetas, né? De uma ordem de profetas, digamos assim, né? E o último dos juízes, né? Então ele serve como essa ponte aí para ligar essa história, né? Na verdade, você foi muito feliz nesse comentário, é um elo. E ele viveu num momento exatamente de transição, né? Do povo conquistando a terra de Canaã, entrando na terra e permanecendo ali depois de Josué, aí os juízes. Um termo mais atual seria um link, né? Ele é um exatamente. Link. Uma conexão, né? Bacana. Verdade. No ponto 2, os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesse livro, mas dentre eles, 3 se destacam, é o que você já citou. Samuel, que é o profeta, Saul, que foi o primeiro rei, e o Davi, que foi o sucessor de Saul, por causa da desobediência e a rejeição de Deus ao governo de Saul. Um governo totalmente desprovido da ação de Deus. Então o que a gente vai perceber nesses personagens principais, não que esteja contido, mas aqui, por exemplo, o 1º e 2º livro vai falar de batalhas do povo de Deus contra os filisteus. Nós vemos lá a história famosa de Davi e Golias e tantos outros heróis aí que nós vamos perceber. Mas praticamente vai ficar contido esses 3 homens aí, a historicidade do livro. E você vê o tratado, o agir de Deus com esses homens, né? Você vê Deus cuidando, Deus disciplinando, Deus exercendo sua justiça e misericórdia na vida desses personagens, né? Verdade. Como que ele cuida, Capaceta. ele corrige muitas vezes, né? Então Verdade. Você vê Deus agindo. Muita gente critica o primeiro rei de Israel, Saul, mas Saul era um camarada até então perfeito. Perfeito que eu digo assim. Exatamente. Muita gente fala que foi Satanás ou foi o próprio homem. Não. Deus, ele permitiu isso e o próprio Deus se encaixasse. É bom a gente lembrar isso. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o propósito de 1º e 2º Samuel, propósito do livro, né? Hoje nós estamos chamando 12 livros, mas na verdade é um livro só. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Só destacando isso aí, a anarquia é a monarquia, né? Que é o propósito desse livro. Saltou da anarquia para a monarquia. Esse estado de anarquia, às vezes, é uma palavra que a gente estranha um pouco, né? Que tem uma ideia de baderna, né? No nosso caso, né? Mas anarquia é só uma ausência de governo, né? Não tem um governo definido. Embora a gente sabe que os juízes, né, exerciam um certo governo, digamos assim. Né? Mas não era nada imposto. Um juiz levantava aqui e ali, né, e era algo muito esporádico. natural. Era esporádico, né? Não tinha uma dinastia, não tinha nada assim. Uma nomenclatura para aquilo, né? Então é visto como anarquia, né, entre aspas. E passou a uma monarquia porque o povo olhou para os outros povos, né, e quis um rei, né, quis ser como Israel, que era um povo diferenciado, quis ser como os outros povos. Né? E só lembrando isso aí também, quando não há uma liderança efetiva, cria-se uma liderança informal. É o que aconteceu no caso aqui dessa anarquia. Pois bem, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Olá, meus irmãos, estamos de volta com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical e queremos aproveitar o ensejo e te convidar para estar conosco em um momento específico, especial, onde estudaremos essa lição que estamos hoje frisando nesse programa maravilhoso. O estudo das nossas lições são aos domingos de 8 às 10 nas nossas igrejas Assembleia de Deus, espalhado por toda a região de Caratinga. Você é o nosso convidado especial. Professor, nós vamos falar agora sobre a autoria e data desse 1º e 2º livro de Samuel, o título e autor.
O nome de Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 a 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor. Isso aí é uma questão bem histórica mesmo, né? Esse capítulo 29 de 1 Crônicas, né, ele fala lá de um livro das crônicas de Samuel, o vidente. Sim. Né? Então, Samuel escreveu livros. Né? Então, possivelmente, pelo menos esse primeiro livro pode ter, se não todo, bastante coisa de autoria dele. Né? O nome, né, com relação ao nome aí, Samuel significa nome de Deus, né? É só importante a gente dar os outros significados possíveis, né? Shemuel, né? Pode ser, Shem é uma raiz, assim, uma raiz linguística que pode significar nome, mas também pode significar ouvido, chamado, né? Palavra. Então, Shem ali, Shemuel, pode ser nome de Deus, pode ser pedido a Deus, pode ser ouvido de Deus, pode ser chamado por Deus, né? Então, tem tudo a ver com o contexto histórico do próprio livro. Você olha para Samuel, você vê todos esses contextos. Né? Um fato bem bacana assim, na historicidade do livro, assim como os livros históricos do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é composto por 39 livros, desde o Gênesis até Malaquias, numa ordem cronológica e organizada da nossa Bíblia que utilizamos hoje. Interessante é que esses livros históricos, geralmente os autores eram testemunhas oculares, o que dá mais veracidade e sustentabilidade para a questão do nome dele ser o nome principal da autoria do livro. Então isso é muito bacana. E a gente observa também, né, você já citou esse texto aí de 1 Crônicas 29, a citação de Samuel nesse texto, que também dá veracidade aos fatos e a prova, né, da autoria sendo do próprio Samuel. Isso é muito bacana. O livro de Samuel também é datado, né, que é o tópico 2, a data dos livros. Por se tratar de história, é bom a gente lembrar que pode sofrer uma variação de datas. São sempre datas aproximadas, né? A gente sempre fala isso quando a gente está aplicando a teologia em relação à historicidade dos livros, que são datas aproximadas. Inclusive os nossos leitores, os nossos ouvintes podem perceber ou podem ler alguns livros assim que tem datas diferentes que a nossa lição cita, mas é exatamente pelo contexto histórico das lições, né, dos livros, e isso é normal acontecer. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Pelo menos é o que se percebe, né, entre o século XII, até o cativeiro babilônico ali, mas a autoria dos livros está entre 1100 a 970 a.C., que prova pelo registro bíblico de história e por aí vai. Até você vê que existe muita variação, né, mas não é nada preocupante, né? Sim. O pastor Osiel, né, Osiel Gomes, que é o comentarista aqui, ele diz que é aproximadamente 130 anos, esses dois livros. É um período de 130 anos. Você vai ver comentários falando de 150 anos. Né? Então não é uma distância tão grande. Mas por isso a gente usa aproximadamente 1100 até aproximadamente 970. Né? Então, são datas aproximadas. Só destacamos isso aí pelo fato assim, será que alguém está ouvindo, está estudando, fala assim, puxa vida, mas falaram 130 e 150, já li isso. Então só por uma questão histórico-bíblico, a gente deixa essa ressalva, exatamente. E até mesmo na história secular a gente vê isso, né? Claro. Aproximadamente tal. Só a partir de um certo ponto que havia escrita, havia o detalhamento desses registros, aí sim nós podemos afirmar com 100% de certeza a historicidade. Né? Bom, nós falamos da autoria e também da datação do livro. Agora vamos falar da situação espiritual na época de Samuel, que era uma época, vamos falar assim, tensa, uma época terrível, espiritualmente. Samuel cresceu em Siló, né? Quando ele foi desmamado, a mãe dele, Ana, levou e deixou ele com o sacerdote Eli. Isso. Né? E nesse lugar haviam práticas degradantes pelos filhos do sacerdote Eli.
o que causou a chamada de Samuel ainda criança e pôs em risco, né, a esfera sacerdotal de Eli e seus filhos Ofni e Finéias, que estavam totalmente depravados e desprovidos da graça de Deus. Você vê que o contexto aí espiritual, né, a situação espiritual era de idolatria e imoralidade, né, que está frisado aí. E assim, isso acontecia na casa sacerdotal, né, na família de Eli. E Eli fez um pouco de, digamos, vista grossa, né, porque eram filhos, né, então ele viu o pecado dos filhos e encobriu isso, né, fez que não viu. E assim, foi uma situação que, assim, espiritualmente falando, né, foi uma situação trágica, né, porque você vê quando Samuel aparece mesmo na história de Eli, né, você vê o livro relatando que as luzes quase estavam se apagando, né? Quer dizer, a função sacerdotal dele já estava sendo suprimida. Em declínio. Né? Já estava uma decadência espiritual a nível de não exercer o papel espiritual que ele tinha que exercer. Né? E a gente pensa que não tem nada a ver um livro histórico desse hoje para os dias atuais, né? Há alguns que pensam assim, mas isso traz uma relevância muito grande que o Deus da Bíblia não mudou, é o mesmo. A prática pecaminosa dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, levou esse declínio espiritual que posteriormente, mais tarde, levou a derrota para os filisteus. E a arca foi tomada, e etc, etc. Nós vamos estudar isso bem para frente. Nós estamos falando de situação espiritual, se você olhar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado, né, para a situação de Eli, especificamente, você vê um sacerdote obeso, né, cego, olha, leva isso para o espiritual, né? Totalmente indisposto, né? Cego e indisposto para o serviço sacerdotal mesmo. E com a sucessão complicada. E encobrindo os erros dos filhos. Né? Verdade. Tem um texto muito bacana aqui dentro da nossa lição desse tópico, né? Que é a religiosidade aparente, ou seja, eles fingiam que serviam ao Senhor, mas a prática deles totalmente contrária ao que o Senhor requeria deles como sacerdotes e filhos de sacerdotes também. Eles estavam atuantes. Pois bem, nós chegamos ao final desse bloco também. Vamos voltar daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco. Você é o nosso convidado. Não saia daí. É muito interessante e é bom ter você próximo a nós. Olá, irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e nós estamos falando desse trimestre sobre o governo divino em mãos humanas. Estamos estudando sobre o primeiro e segundo livro de Samuel. Pois bem, nós estudamos até agora sobre o fator histórico, a autoria, a data e por aí vai. Vamos falar agora sobre a teologia nos livros de primeiro e segundo Samuel e depois vamos completar falando que Samuel foi o divisor de águas na sua geração, até chegarmos à conclusão dessa lição. Pois bem, se tratando da teologia, existem profecias cumpridas no livro de 1 e 2 Samuel. Nós vemos isso aí no capítulo 7 e no capítulo 12 de 1 Samuel, né, que são profecias que realmente foram faladas e foram cumpridas. E interessante também que no final da vida de Samuel, nós vamos ver o próprio Samuel e o próprio escritor deixando bem claro que em toda a vida de Samuel, depois que ele tinha morrido, né? Em toda a vida de Samuel, nenhuma de suas palavras caiu por terra sem seu cumprimento. Isso é fantástico. Né? Não é à toa que ele é um profeta dos mais citados em toda a Escritura. Né? Verdade. Você vê só no primeiro livro tem 125 citações do nome, né, de Samuel. Sim. No primeiro livro de Samuel. Né? E você vê 11 outras citações em outros livros, né? Em Crônicas, em Salmos, em Jeremias, em Atos, em Hebreus. Verdade. Né? Você vê citações dele em toda a Bíblia. É um personagem de uma importância ícone, né? muito grande. Verdade. E assim, um ícone de integridade. Né? Sim. Integridade. Sim. O que ele fala acontece, é um profeta de verdade. Sim. Né? Respeitado pelo povo, né? Respeitado. Interessante que logo após essa primeira introdução aqui da teologia desse livro, nós vamos ver, logo no tópico segundo,
em busca de um rei. O povo percebeu que todas as nações vizinhas tinham um rei, mas Israel não. Olha bem, eles deixaram o governo humano, o governo teocrático, o governo de Deus, e optaram por um governo humano, em semelhança ou uma cópia por copilar as nações vizinhas. No meu ponto de vista, no ponto de vista bíblico, foi um dos grandes erros do povo de Israel, em querer esse rei humano, sendo que eles já tinham um governo divino, a teocracia, né? E você vê, interessante, num primeiro momento Samuel fica irritado com essa postura do povo, né? Sim. Mas depois você vê ele apaziguando a situação, tentando mostrar para o povo como que o governo de Deus é melhor, né? E discussando ao povo nesse sentido. E por fim ele fazendo de acordo com o que Deus mesmo orientou ele, né? Não, o povo quer um rei, vamos dar um rei para eles. Deixa, né? Verdade. E Deus escolheu Saul como esse rei, né? Interessante que a conexão do capítulo 12 e 13 de 1 Samuel, né? No capítulo 12 o pessoal clama esse rei a Samuel. E no capítulo 13, a gente já vê no início do capítulo, no versículo 1 do capítulo 13, Saul já começando a reinar, e reinou um ano direto, sem intervenção praticamente nenhuma do profeta. Então a gente vai ver esses contratempos no primeiro e segundo livro de Samuel. Né? Os alicerces da dinastia davídica, ou seja, Davi foi um rei sucessor a Saul. Saul foi rejeitado mesmo por Deus por sua desobediência. E então a gente vê também no capítulo 7 de 2 Samuel, a sucessão desse reinado de Saul, né, por Davi, e a gente vê ali uma profecia apontando para o Messias. Estabelecendo a dinastia Exatamente. davídica, né? Sim. Uma profecia dizendo que o reinado de Davi, né, jamais teria fim. Né? Apontando para o próprio Cristo, né? Estava mostrando Cristo. E é interessante que antes disso, né, em 1 Samuel ainda, né, você vê o cântico de Ana. Sim. Ela termina o cântico falando que o Senhor exaltará, né, o chifre, o governo, o poder do seu Messias. Né? Você vê Ana já, a mãe dele, profetizando esse Messias que viria. Né? E depois você vê aonde que ele vem, né? Na família de Jessé, de Davi. O que a gente percebe na Bíblia, nos 66 livros, nos 1.189 capítulos, nos 31.173 versículos da Bíblia Sagrada, o que a gente percebe é a ação de Deus em todos os pormenores. Tudo está ligado, né? Tudo depende dele, tudo é feito por ele, tudo é guiado por ele, e não seria na historicidade desses livros que Deus ficaria de lado na história. Pelo contrário, ele que rege, ele que orquestrou tudo isso aí, e está acontecendo da forma que realmente ele quer que aconteça. E a gente vê isso nesses livros aí de 1 e 2 Samuel. São livros históricos, mas que têm uma conotação muito bacana e relevante para os nossos dias atuais. Falamos também, Joás, bem no início da lição, que Samuel foi o divisor de águas para a sua geração. Você foi muito feliz nesse comentário também, e nós até falamos disso, que ele veio num momento de crise espiritual, que é o primeiro tópico aí do capítulo 4. E também que ele foi um líder, que realmente um líder que foi escolhido por Deus, foi fruto de uma oração, na verdade, né? Isso. Você vê, Ana, a mãe dele era estéril, né? A vida dele é um milagre, né? Verdade. E o próprio livro, no começo do livro, né, mostra esse milagre acontecendo, Sim, né? Ela sim. chorando, orando amargamente, né? Orando com o coração mesmo, né? Contristado e tal, diante de Deus. O profeta chega a pensar que ela está embriagada, né? Passou-se por embriagada, né? E assim, Deus responde a oração dela, né? Você vê o texto dizendo que Deus se lembrou de Ana. Verdade. Né? E abriu a madre dela e ela teve Samuel. Um negócio que eu quero destacar muito bacana também dentro desses livros históricos era a palavra de peso do sacerdote. O sacerdote, quando despediu Ana, ele falou assim, vá em paz e seja conforme o seu coração. Isso é muito bacana. A gente vê assim Deus cumprindo a palavra dele, né, na vida desses homens de Deus. E depois que ele lança a palavra, ela fica tranquila, né? O semblante voltou a ser feliz. Voltou a felicidade, né? Verdade. Não está mais angustiado. O momento de crise que Samuel aparece é exatamente os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram depravados.
eles eram totalmente depravados, a palavra correta. Causa até uma certa, um certo constrangimento citar o que eles faziam, né? Só de falar do que eles faziam, a gente já se constrange, né, de falar, né? Só um ponto assim, crucial é a forma que eles administravam o sacrifício. Eles tocavam uma coisa sagrada que não podiam tocar, e sendo filho de sacerdote. Então, um ponto a gente precisa destacar. E Samuel foi um líder por excelência, né? A gente vê isso nos escritos sagrados. Você mesmo falou aí, 126 citações, só no primeiro livro de Samuel, e 11 no segundo livro e os demais escritos da Bíblia. A gente vê a liderança reconhecida de Samuel. Era um líder extremamente, vamos falar assim, autêntico. Fazia jus ao nome de profeta e juiz também. E você vê por que a liderança dele foi tão eficaz, né? Porque você vê a confiança absoluta que ele tem no Senhor. Verdade. Né? Essa confiança absoluta que ele tem no Senhor, na palavra do Senhor, né? Na verdade, que tudo que sai da boca do Senhor é verdade, né? Ele tem essa confiança irrestrita, absoluta, total, e isso vai gerar nele uma integridade também sem igual, né? Verdade. Na sua época. Verdade. Então, todos reconhecem em Samuel um líder íntegro, né? E que confia totalmente em Deus. E interessante, só para a gente encerrar, que Samuel também ele fechou o ciclo dos juízes. Foi o último. Dos 14 juízes ali, Samuel foi o último. Pois bem, Joás, nós começamos o nosso trimestre aí bem animados e nós vamos estudar essa lição aí, dessas 13 lições aí próximas, falando sobre 1º e 2º Samuel. Nós queremos agradecer a você pela companhia, esperamos tê-lo em breve num próximo programa e fica aí o nosso convite a estar conosco nos nossos estudos das nossas lições bíblicas de Escola Dominical. Até lá, Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.